Você acorda todos os dias acreditando que está evoluindo, que cada passo que dá te leva mais próximo de algum lugar melhor. Olha para o espelho e vê alguém que cresceu, que aprendeu, que superou obstáculos. Mas, e se eu te dissesse que essa sensação de progresso é apenas uma ilusão cuidadosamente construída pela sua própria mente para tornar suportável uma realidade muito mais sombria? Imagine um hamster correndo incansavelmente em sua roda. Ele sente o vento batendo no rosto, seus músculos trabalhando, o suor escorrendo. Para ele, há movimento, há esforço, há a sensação clara de que está indo a algum lugar. Mas quando você observa de fora, a verdade é cristalina. Ele permanece exatamente no mesmo lugar, girando eternamente no mesmo círculo, consumindo sua energia vital em uma jornada que nunca o leva a lugar nenhum. Essa é a tragédia humana que poucos têm coragem de encarar. Você passa anos acumulando conhecimento, experiências, conquistas materiais, relacionamentos e acredita piamente que cada uma dessas aquisições representa um passo adiante na grande escalada da existência. Constrói uma narrativa linear onde ontem era pior que hoje e hoje será pior que amanhã. Mas essa narrativa é uma mentira reconfortante que sua psique criou para não enfrentar uma verdade devastadora. A realidade é que você está preso em um labirinto sem saída, onde cada corredor que explora apenas te leva de volta ao ponto de partida, disfarçado de novidade. Cada conquista que celebra é apenas uma variação do mesmo tema eterno, a busca desesperada por significado em um universo que não oferece nenhum. Você muda de emprego, de cidade, de parceiro, de filosofia de vida, mas carrega sempre consigo a mesma essência insatisfeita, o mesmo vazio existencial travestido de novas roupagens. O que você chama de crescimento pessoal é frequentemente apenas a troca de uma prisão por outra, ligeiramente mais confortável, mas ainda assim uma prisão. E o mais cruel é que você mesmo forja as chaves que te prendem, acreditando que está se libertando. Arthur Schopenhauer, o filósofo que ousou arrancar a máscara da existência humana, dedicou sua vida a desvelar essa ilusão que você insiste em cultivar. Enquanto outros pensadores vendiam esperança e promessas de transcendência, Schopenhauer teve a coragem intelectual de olhar diretamente para o abismo e descrever o que viu. Um mundo movido por uma força cega e insaciável que ele chamou de vontade. Este homem, nascido em uma época de otimismo ilustrado, quando a humanidade acreditava que a razão e o progresso levariam à felicidade universal, escolheu nadar contra a corrente. Ele observou que por trás de cada conquista humana, de cada avanço científico, de cada revolução social, havia sempre a mesma força primitiva e irracional empurrando a humanidade adiante. Não em direção à iluminação, mas em círculos cada vez mais elaborados de sofrimento disfarçado. Schopenhauer compreendeu algo que a maioria das pessoas prefere ignorar, que o que você interpreta como progresso é apenas a vontade te usando como instrumento para perpetuar a si mesma. Cada desejo que satisfaz gera 2 novos desejos. Cada meta que alcança revela a vacuidade da conquista e te empurra imediatamente para a próxima obsessão. Você é como um viciado que acredita que a próxima dose será diferente, que finalmente trará a paz prometida. Preste muita cuidadosa atenção ao que vou revelar nos próximos minutos, porque esta pode ser a única oportunidade que você terá de enxergar através da cortina de fumaça que sua própria mente criou. O que está em jogo aqui não é apenas sua felicidade, é sua capacidade de viver uma vida autêntica, livre das amarras invisíveis que te mantêm girando na roda do hamster, acreditando que está correndo em direção ao horizonte, quando na verdade está apenas gastando sua energia vital em movimentos circulares infinitos. Olhe ao seu redor neste exato momento. Quantas das suas conquistas recentes ainda te trazem a mesma satisfação que sentiu no momento em que as alcançou? Aquela promoção que parecia ser o divisor de águas na sua carreira, aquele relacionamento que prometia preencher o vazio, aquela aquisição material que representava status e realização. Onde está agora a euforia que acompanhou esses momentos? A verdade é que ela evaporou como névoa matinal, deixando para trás apenas a familiaridade do comum e uma nova lista de desejos esperando para serem perseguidos.
Você experimentou o que Schopenhauer identificou como o ciclo eterno da existência humana, o pêndulo que oscila entre o sofrimento do desejo e o tédio da satisfação temporária. Imagine um homem sedento caminhando no deserto. Ele vê um oásis à distância e corre desesperadamente em sua direção, convencido de que ali encontrará a salvação. Quando finalmente chega, bebe avidamente da água fresca e por alguns momentos experimenta alívio genuíno. Mas logo a sede retorna, acompanhada de uma nova obsessão: encontrar comida, depois abrigo, depois companhia, depois entretenimento. O oásis, que parecia ser o destino final, revela-se apenas mais uma parada em uma jornada sem fim. Essa é a natureza da vontade que Schopenhauer descreveu, uma força que nunca se satisfaz permanentemente, que usa cada conquista como trampolim para o próximo desejo. Ela é como um fogo que consome tudo o que encontra pela frente, mas nunca se sacia, apenas cresce com cada nova alimentação. E você, acreditando ser o dono dessa força, é, na verdade, seu escravo mais dedicado. A ilusão do progresso é o ópio que torna suportável essa escravidão. Ela te permite acreditar que está indo a algum lugar, que suas lutas têm significado, que no final haverá uma recompensa proporcional ao esforço investido. Mas cada dia que passa apenas confirma a mesma verdade terrível. Você continua fundamentalmente o mesmo, com os mesmos medos, as mesmas ansiedades, as mesmas carências essenciais, apenas camufladas sob novas circunstâncias. Pense na última vez que você sentiu que finalmente havia chegado lá. Talvez tenha sido quando conseguiu aquele diploma que perseguiu por anos, quando comprou a casa dos sonhos, quando encontrou o amor da sua vida ou quando atingiu um marco financeiro que parecia impossível. Naquele momento, uma sensação de completude te inundou. Você olhou ao redor e pensou: agora sim, agora eu sou quem sempre quis ser. Mas observe com atenção o que aconteceu nos dias seguintes. A sensação de conquista começou a desvanecer com a mesma naturalidade com que o sol se põe no horizonte. O que antes parecia extraordinário transformou-se rapidamente em comum, em familiar, em banal. E então, quase sem perceber, você começou a olhar para frente novamente, identificando novos objetivos, novas montanhas para escalar, novas versões melhoradas de si mesmo para alcançar. Essa não é uma falha de caráter sua. Não é ganância ou ambição desmedida. É a natureza fundamental da vontade trabalhando através de você, usando sua consciência como instrumento para seus próprios fins cegos. Schopenhauer percebeu que a vontade não se importa com sua felicidade individual. Ela só quer perpetuar a si mesma, e você é apenas um veículo temporário nessa jornada infinita. Considere por um momento a possibilidade assustadora de que toda a sua história pessoal, com seus altos e baixos, suas vitórias e derrotas, seus momentos de transformação e crescimento, seja apenas uma variação sobre o mesmo tema eterno. Como um compositor que cria centenas de melodias diferentes, mas todas na mesma tonalidade, você pode ter vivido milhares de experiências distintas, mas todas expressando a mesma necessidade fundamental: a fome insaciável por mais. A ilusão do progresso é o que torna essa repetição suportável. Ela te permite interpretar cada ciclo como um degrau numa escada ascendente, quando na verdade você está apenas andando em círculos num terreno plano, criando a sensação de elevação através do movimento constante. A chave para compreender essa ilusão devastadora está no conceito que Schopenhauer chamou de vontade de viver. Uma força cega, irracional e insaciável que pulsa no centro de toda a existência. Esta não é uma força consciente que planeja ou que tem objetivos específicos. É mais primitiva e mais poderosa que isso. É o impulso bruto que empurra a vida adiante sem direção, sem propósito final, sem destino. Imagine uma corrente subterrânea de lava que nunca para de se mover. Ela não escolhe a sua direção. Simplesmente flui pela linha de menor resistência, queimando tudo em seu caminho, moldando a paisagem ao seu redor, criando montanhas e destruindo vales. A vontade é essa força em sua forma metafísica, e você é apenas uma das formas temporárias que ela assume em sua jornada infinita.
Quando você sente fome, não é você que sente fome. É a vontade usando o seu corpo como instrumento para garantir sua própria continuidade. Quando você busca reconhecimento social, não é seu ego consciente que busca. É a vontade assegurando que você permaneça integrado ao grupo, aumentando suas chances de sobrevivência e reprodução. Quando você persegue conhecimento, paixão, aventura, até mesmo paz espiritual, é sempre a mesma força fundamental se expressando através de máscaras diferentes. O que você chama de eu é, na verdade, uma ilusão criada pela vontade para facilitar seus próprios objetivos. Você acredita que toma decisões conscientes, que escolhe seus desejos, que direciona sua própria vida. Mas observe mais atentamente. Quantas vezes você realmente escolheu sentir fome quando estava saciado? Quantas vezes decidiu conscientemente parar de desejar algo que desejava intensamente? Quantas vezes conseguiu, através da pura força de vontade consciente, eliminar uma paixão que te consumia? A verdade sombria é que você é muito menos livre do que imagina. Você é uma marionete dançando nos fios invisíveis da vontade, acreditando que está coreografando sua própria dança. O primeiro sinal de que você está preso na ilusão do progresso é a natureza cíclica de seus problemas fundamentais. Observe atentamente os desafios que enfrentou ao longo dos últimos 5 anos. Por mais diferentes que pareçam na superfície, problemas de relacionamento, questões profissionais, dilemas financeiros, crises existenciais, todos eles compartilham uma estrutura emocional idêntica. Há sempre a mesma sensação de inadequação mascarada de diferentes formas. A mesma fome por algo que está sempre ligeiramente fora de alcance. A mesma promessa sussurrada pela mente de que desta vez será diferente, desta vez você finalmente conseguirá o que precisa para ser feliz. É como se você fosse um ator condenado a representar peças diferentes, mas sempre interpretando fundamentalmente o mesmo personagem. O segundo sinal é a aceleração dos seus desejos. Quanto mais você conquista, mais rápido se torna o ciclo entre desejo e satisfação temporária. No passado, uma única conquista podia te satisfazer por meses. Agora, você precisa de estímulos constantes, de novidades permanentes, de objetivos cada vez mais ambiciosos, apenas para sentir a mesma intensidade de motivação que antes conseguia com muito menos. Isso acontece porque a vontade está te treinando como um viciado. Ela aumenta progressivamente a dose necessária para produzir o mesmo efeito, garantindo que você permaneça sempre em movimento, sempre buscando, sempre insatisfeito o suficiente para continuar servindo aos seus propósitos cegos. O terceiro sinal é a natureza fantasmagórica das suas memórias de felicidade. Quando você tenta lembrar dos momentos em que foi genuinamente feliz, descobre que eles são surpreendentemente raros e efêmeros. A maior parte do que você chama de felicidade foi, na verdade, alívio temporário, o fim de uma dor, a satisfação de um desejo, a resolução de uma tensão. Verdadeiros momentos de paz, onde você não queria estar em lugar nenhum além de onde estava, não precisava de nada além do que tinha, são como estrelas numa noite nublada. Existem, mas são quase invisíveis. O quarto sinal manifesta-se na sua relação com o tempo. Você vive perpetuamente no futuro, numa versão melhorada de si mesmo que ainda não existe. O presente é apenas um trampolim para chegar lá, um mal necessário que deve ser suportado ou otimizado para acelerar a chegada desse futuro prometido. Mesmo quando experimenta algo prazeroso no momento atual, parte de você já está planejando como repetir ou melhorar essa experiência. Schopenhauer observou que a vontade sequestra sua capacidade de habitar o presente, porque o presente é o único lugar onde a sua tirania pode ser questionada. No momento presente, sem a pressão do passado nem a sedução do futuro, você pode começar a perceber a natureza repetitiva e vazia de seus desejos. Por isso, a vontade te mantém sempre em movimento temporal, sempre correndo atrás de algo que está por vir.
O quinto sinal é a sofisticação crescente de suas racionalizações. Quanto mais você evolui intelectualmente, mais elaboradas se tornam as justificativas que cria para os seus comportamentos compulsivos. Você desenvolve filosofias pessoais complexas, sistemas de crenças refinados, teorias sobre crescimento pessoal e realização humana, tudo para disfarçar o fato de que continua fundamentalmente preso aos mesmos padrões básicos de desejo e frustração. É como um prisioneiro que se torna especialista em decorar sua cela. Ele pode criar os mais belos ornamentos, as mais inspiradoras obras de arte, as mais profundas reflexões sobre a condição humana, mas tudo isso acontece dentro dos mesmos muros que sempre estiveram lá. A sofisticação intelectual pode ser apenas uma forma mais elegante de escravidão. O sexto sinal aparece na qualidade de suas relações interpessoais. Você percebe que tende a se relacionar com outras pessoas, principalmente através da lente de suas próprias necessidades. Mesmo quando demonstra amor, generosidade ou compaixão, uma parte de você está sempre calculando o retorno, esperando reciprocidade, construindo um banco de créditos emocionais que pode sacar quando necessário. O outro é sempre, em algum nível, um objeto no teatro de seus próprios desejos. O sétimo sinal da ilusão do progresso revela-se na maneira como você lida com o sofrimento. Cada vez que a vida te apresenta uma dor, seja ela física, emocional, existencial ou psicológica, sua primeira reação é tratá-la como um problema temporário que precisa ser resolvido, superado ou transformado em aprendizado. Você desenvolve uma aversão quase patológica ao sofrimento genuíno, correndo imediatamente para terapias, filosofias, práticas espirituais, substâncias ou distrações que prometam eliminar ou ao menos diminuir a dor. Mas Schopenhauer compreendeu algo profundamente perturbador sobre a natureza do sofrimento humano. Ele não é um acidente de percurso, não é uma falha no sistema, não é algo que possa ser permanentemente eliminado através do progresso pessoal ou coletivo. O sofrimento é a condição natural da vida consciente, porque a consciência é apenas a vontade se tornando ciente de sua própria fome insaciável. Tentar eliminar o sofrimento é como tentar eliminar a gravidade. Você pode criar momentos de levitação artificial, mas a força fundamental continua sempre presente, puxando tudo de volta para baixo. Observe como você reage quando experimenta tédio profundo. Não a inquietação superficial que pode ser curada com entretenimento, mas aquele vazio existencial que surge quando todos os seus desejos estão temporariamente satisfeitos e você se encontra face a face com a vacuidade fundamental da existência. Sua reação automática é interpretar esse tédio como um sinal de que precisa de novos objetivos, novos projetos, novos estímulos. Você transforma o tédio em combustível para mais movimento, mais busca, mais progresso ilusório. Na verdade, o tédio é um dos momentos em que você está mais próximo de ver a realidade tal como ela é. É quando a vontade está temporariamente quieta que você pode perceber o quão vazio é o palco onde toda a sua dramaticidade pessoal se desenrola. Mas em vez de permanecer com esta percepção desconfortável e potencialmente libertadora, você rapidamente encontra uma nova obsessão para preencher o vazio. O oitavo sinal manifesta-se na sua necessidade compulsiva de narrativa. Você não consegue simplesmente viver, precisa constantemente construir histórias sobre sua vida, criar conexões causais entre eventos, estabelecer arcos narrativos onde cada experiência serve a um propósito maior. Você é simultaneamente o autor, o personagem principal e o único espectador de uma história que nunca para de ser reescrita. Esta compulsão narrativa é uma das formas mais sutis da ilusão do progresso, porque transforma mesmo os eventos mais aleatórios e sem sentido em capítulos significativos de sua jornada de crescimento pessoal. Aquela traição dolorosa vira uma lição sobre autoconhecimento. Aquela perda devastadora se transforma numa oportunidade de desenvolver resiliência.
Aquele período de confusão mental torna-se uma fase necessária de transformação espiritual. Mas e se não houver narrativa alguma? E se sua vida for apenas uma série de eventos aleatórios, impulsionados pela vontade cega, sem conexão causal real, sem lições a serem aprendidas, sem crescimento genuíno acontecendo? E se a necessidade de criar significado for apenas mais uma estratégia da mente para evitar confrontar a natureza fundamentalmente absurda e sem direção da existência? O nono sinal aparece na qualidade de sua atenção. Você descobrirá que tem cada vez mais dificuldade para se concentrar profundamente em qualquer coisa por períodos prolongados, mas não por falta de disciplina, por excesso de fome psicológica. Sua mente está constantemente faminta por novidade, por estimulação, por progresso, mesmo que seja apenas a ilusão de progresso. Ler um livro inteiro se tornou um desafio, porque sua mente fica impaciente, querendo chegar logo às conclusões, às aplicações práticas, aos insights que pode usar para melhorar sua vida. Esta incapacidade de estar verdadeiramente presente com qualquer experiência por tempo suficiente para absorvê-la completamente é um sintoma direto da tirania da vontade sobre sua consciência. Ela precisa que você permaneça sempre em movimento, sempre buscando, porque a imobilidade atenta é seu maior inimigo. Na quietude profunda, na atenção sustentada, na presença genuína, a vontade perde temporariamente seu poder sobre você. Agora que você começou a identificar os sinais da ilusão do progresso operando em sua própria vida, uma pergunta crucial emerge das sombras. O que fazer com essa consciência devastadora? Como viver sabendo que a maior parte do que considerava crescimento pessoal pode ser apenas movimento circular disfarçado de avanço linear? Como encontrar significado quando percebe que a busca por significado pode ser ela mesma parte do problema? A primeira reação natural é o desespero existencial, uma sensação de que se toda evolução é ilusória, então nada importa, nada vale a pena, toda ação é fútil. Mas esse desespero ainda está operando dentro da lógica da vontade, ainda está buscando algo, neste caso buscando uma razão para continuar buscando. É como um viciado que, ao descobrir que sua droga não funciona mais, não questiona o vício em si, mas simplesmente entra em depressão por não conseguir mais a satisfação esperada. Schopenhauer propôs uma alternativa radical que a maioria das pessoas não tem coragem de considerar seriamente: a possibilidade de uma vida vivida através da contemplação desinteressada. Momentos de consciência pura, onde você observa a realidade sem o filtro de seus desejos pessoais, sem a compulsão de transformar toda a experiência em algo útil para seus objetivos futuros. Esses momentos de contemplação pura são raros e breves, mas representam os únicos instantes em que você experimenta a liberdade genuína da tirania da vontade. Neles, você não é mais um indivíduo perseguindo objetivos pessoais. Torna-se temporariamente um espelho neutro, refletindo a realidade sem distorção. E, paradoxalmente, é justamente quando para de buscar satisfação que experimenta algo próximo dela. Mas aqui está o problema cruel. No momento em que você tenta transformar essas experiências de contemplação desinteressada em uma técnica para alcançar paz mental, elas deixam de funcionar. É como tentar adormecer através do esforço consciente. Quanto mais você tenta, mais acordado fica. A vontade é tão astuta que consegue corromper até mesmo as tentativas de escapar dela, transformando-as em novos objetos de desejo. A questão então se torna: é possível viver uma vida onde essas pausas contemplativas aconteçam naturalmente, sem que você as persiga como objetivos? É possível desenvolver uma atitude de receptividade genuína à vida, tal como ela se apresenta, sem a compulsão constante de melhorá-la, otimizá-la ou transcendê-la? Esta é talvez a pergunta mais importante que você pode fazer a si mesmo, e não há resposta fácil ou reconfortante. Não há técnica que possa ensinar, não há livro que possa explicar completamente, não há guru que possa transmitir essa capacidade através de palavras. É algo que só pode ser descoberto através de uma honestidade brutal consigo mesmo sobre a natureza repetitiva de seus padrões mentais e emocionais. Comece observando, sem julgamento e sem agenda de mudança, como sua mente opera quando está sozinha consigo mesma.
Observe como ela imediatamente busca entretenimento, planejamento, lembrança, fantasia, qualquer coisa exceto permanecer presente com a realidade simples e muitas vezes desconfortável do momento atual. Observe como até mesmo suas tentativas de mindfulness ou meditação são rapidamente cooptadas pela vontade como ferramentas para alcançar estados mentais mais desejáveis. Se você realmente absorveu o que foi dito aqui, sua vida nunca mais será a mesma. Você não conseguirá mais participar ingenuamente da cultura do crescimento pessoal, da busca por realização, do otimismo sobre o progresso humano. Mas em troca dessa inocência perdida, ganhará algo infinitamente mais valioso, a possibilidade de momentos genuínos de paz onde a corrida constante para lugar nenhum finalmente para, ainda que temporariamente. Compartilhe este conteúdo com pessoas que tenham coragem suficiente para questionar suas próprias ilusões mais queridas. Inscreva-se neste canal se quiser continuar explorando verdades que a maioria prefere evitar. E deixe um comentário contando qual dos sinais que descrevi você reconheceu com mais clareza em sua própria vida, não para criar uma comunidade de pessoas deprimidas, mas para formar um grupo de indivíduos corajosos o suficiente para olhar a realidade de frente, sem a necessidade de maquiá-la com esperanças falsas. A questão fundamental permanece. Você tem coragem de viver sem a ilusão do progresso? Ou a verdade nua sobre a natureza circular da existência humana é pesada demais para ser suportada? Sua resposta a essa pergunta determinará se você continuará girando na roda do hamster ou se dará os primeiros passos em direção a uma forma completamente diferente de existir no mundo. Chegamos ao final desta jornada através do território sombrio da condição humana, mas esta conclusão não é um fechamento. É uma abertura para um abismo que a maioria das pessoas passa a vida inteira tentando evitar. Se você chegou até aqui e realmente compreendeu o que foi apresentado, não há mais volta. A inocência se foi. A ilusão confortável do progresso linear foi despedaçada como um espelho que refletia uma imagem falsa de você mesmo. Por outro lado, se você sente desespero ou revolta contra essas ideias, também é compreensível. A verdade sobre a natureza circular da existência humana não é reconfortante. Ela não oferece soluções, não promete redenção, não garante que suas lutas terão um final feliz. Ela simplesmente é crua, inegável, indiferente às suas preferências sobre como a realidade deveria funcionar. Schopenhauer não estava interessado em vender esperança ou consolo. Ele estava comprometido com a verdade, mesmo quando essa verdade é devastadora para nossas ilusões mais caras. E a verdade é que você provavelmente continuará vivendo como sempre viveu, perseguindo objetivos, fazendo planos, acreditando que está evoluindo, porque a alternativa parece impossível ou indesejável. A vontade é mais forte que sua compreensão intelectual dela. Esses momentos não transformarão sua vida em algo fundamentalmente diferente do que sempre foi. Você não se tornará um sábio iluminado flutuando acima das preocupações mundanas. Não descobrirá a fórmula secreta para a felicidade permanente. Não escapará da condição humana, mas ganhará algo talvez ainda mais valioso: a capacidade ocasional de rir da própria seriedade com que trata seus dramas pessoais. A percepção da ilusão do progresso é paradoxal por natureza. Quanto mais você a usa como ferramenta para melhorar sua vida, mais ela se distorce e perde seu poder libertador. Quanto mais você tenta aplicá-la como técnica de autoconhecimento, mais ela se transforma em mais uma camada de ilusão. Ela só funciona quando surge espontaneamente, como um lampejo de lucidez em meio ao sonho coletivo de que participamos. Este é o próximo nível de compreensão para o qual alguns de vocês estão prontos. A percepção de que até mesmo a busca por libertação da ilusão pode se tornar a ilusão mais sofisticada de todas. O buscador espiritual que dedica décadas tentando escapar do ego pode estar alimentando o ego de formas ainda mais sutis. O filósofo que analisa a natureza ilusória do progresso pode estar criando uma nova forma de progresso intelectual. O indivíduo que pratica o desapego pode estar se apegando ao desapego.
Este é o território inexplorado que se abre para aqueles corajosos o suficiente para abandonar a segurança ilusória do progresso perpétuo. Uma vida vivida no presente real, não no presente idealizado. Uma existência que abraça sua própria futilidade sem desespero. Uma consciência que observa o espetáculo de seus próprios desejos e medos sem se perder neles completamente. A jornada através do reconhecimento da ilusão do progresso apenas começou. Os próximos vídeos explorarão territórios ainda mais sombrios e libertadores da condição humana, lugares onde poucos filósofos tiveram coragem de aventurar-se. Prepare-se para questionamentos que farão as revelações de hoje parecerem confortáveis em comparação.